Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos, convite da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão, tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui como de costume, mais um momento de reflexão, onde estaremos aqui considerando o tema aí já exposto na abertura, né? Uma alma sob controle. Uma alma sob controle. Vamos estar aí lendo o Salmo 131, versículo 1 e 2. Porém, antes vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, e queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos a refletir sobre a palavra do Senhor. Dá-nos ânimo, dá-nos graça, dá-nos força, sabedoria, ó Pai, para que cada dia mais o Senhor venha acrescentar em nossos corações, consolidando, Senhor, a tua palavra sobre ele, e isso nos será muito útil, ó Pai, no dia a dia, é termos a tua palavra em nosso coração. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, abençoe o momento dessa reflexão, e já te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou lendo aqui o Salmo, né, como base para esta meditação, onde o salmista declara exatamente isso. Pois que essa leitura, eu li o Salmo, né, que no meu devocional, esses dois versículos me chamou muita atenção dentro dessa realidade temática pela qual eu trouxe aqui para cada um de nós. E a palavra do Senhor, através do salmista, né, no Salmo 101, ele diz: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais. Pelo contrário, diz ele, tenho feito acalmar e sossegar minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe. Qual criança desmamada está minha alma, olha só, para comigo. Por isso que veio em mente, amados, esse salmo, que é o Salmo 131, versículo 1 e 2. E que rapidamente estaremos aqui refletindo sobre essa verdade. Porém, eu quero aqui também ler na leitura da King James, né? Como também eu gosto de ler. E ele diz aqui: Senhor, meu coração não é arrogante, e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão, olha só, termos usado aqui, de explicar todos os mistérios. De fato, ele taxou aqui, acalmei e aquietei, dois imperativos, os meus sentimentos. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. É por isso que eu trouxe esse tema. Nós vemos aí, pelo salmista, que ele nos deixa aqui uma lição, né? Para que a nossa alma, que fala da nossa, da região, da área em que manda o nosso sentimento, a nossa evolução, o nosso sentimento evolutivo, né? Evolutivos, negócio assim, emotivos, né? Da nossa alma que emana esses sentimentos. E o salmista ele diz que ela estava sob controle, porque não é loucura, nem o caso de estarmos sobre o cuidado da tarja preta e a questão de falarmos com nós mesmos, falar com a nossa alma. Aqui o salmista faz uma oração a Deus, declarando a condição da sua alma. Porém, há outros textos bíblicos em que o salmista fala com a sua alma, como no Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há nele, bendiga o seu santo nome.
como no Salmo, se eu não estiver equivocado, 42, que ele diz, porque está abatida a minha alma. Espera em Deus, confia nele. Então isso faz parte de nós, nos aperceber como é que está os nossos sentimentos, como se encontra a nossa alma. Por isso que é bom sempre refletirmos antes de qualquer atitude. E esse controle, né, ele está também sobre a nossa responsabilidade. Está em nós colocarmos e termos a nossa alma sob o nosso controle. E para isso precisamos primar, né, por uma vida de relacionamento com Deus. Para isso precisamos primar pela verdade em que o Evangelho nos traz, quando ele diz, sendo justificado pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Ou seja, a nossa alma sob controle, né, ela tem que estar descansando sobre este refrigério, porque nós estamos lendo um salmo. Estamos lendo um salmo em que o salmista está num período de oração, de intimidade com Deus. Então, o exercício espiritual que o Senhor nos propõe a fazer é que vai chegar a um ponto em que a nossa alma estará totalmente sob o controle, descansando unicamente em Deus. E a primeira razão, antes de eu entrar nos pontos que veio ao meu coração, é que essa segurança, essa estabilidade da nossa alma, somente se dará por entregarmos plenamente e definitivamente nossos caminhos ao Senhor. O salmista ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E nesse mesmo salmo ele diz: descansa no Senhor. Então, somente numa vida de comunhão com Deus é que nossa alma, é que nós poderemos chegar a este ponto do salmista. E diante desses 2 versículos, traz algumas razões para que nós possamos, a exemplo dele, em oração e com toda a convicção, né, declarar esse controle sobre as nossas almas. Então, a primeira razão é quando em um desenvolvimento cristão equilibrado, como ele disse aqui no versículo 1, Senhor, o meu coração, melhor dizendo, a parte 1c, eu coloquei aqui, quando o salmista diz aqui no versículo 1, a parte C do versículo 1, quando ele diz, não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. Ou seja, de achar que nós somos mais sábios de quem quer que seja, ou teremos a resposta para tudo. Por isso que me veio esse ponto em mente. Quando em um desenvolvimento cristão equilibrado, conhecemos que a nossa vida com o Senhor é de passo a passo, degrau a degrau. Porque os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Como também os caminhos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. A exemplo do que o Senhor mesmo disse em Naum. Que ele tem caminhos até mesmo na tormenta. E na tempestade há um caminho de Deus. E se a nossa alma ela tem essa compreensão, tem esse equilíbrio, e não vem se preocupar o porquê, essa questão vai nos fazer com que a nossa alma esteja sob controle. E que a nossa caminhada cristã, ela se dá por um desenvolvimento evolutivo, não de estagnação, de evolução. Porém, isso à mercê da medida da nossa fé, à mercê da medida do trabalhar de Deus em nossas vidas. Por isso que nós lemos aqui, vou estar abrindo, em Romanos capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 3. Quando o apóstolo Paulo diz assim, ó:
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tem em si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. Logo, o salmista, o apóstolo Paulo diz, e traz essa razão. Eu me lembrei deste versículo assim que li esse primeiro ponto, que nessa reflexão me trouxe esse primeiro ponto. Uma alma sob controle só se dará quando em um desenvolvimento cristão equilibrado. Ele diz, olha, eu não vou me preocupar com aquilo que eu não estou entendendo. Não vou me exacerbar sobre isso, de maneira alguma. Vou orar a Deus, vou ler a palavra, vou prosseguir a minha caminhada sobre este descanso, mantendo a minha alma sobre esse equilíbrio. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segunda lição que o salmista nos dá com respeito a ele ter chegado a esse ponto é que quando uma alma sob controle, quando em um desenvolvimento cristão vigilante às emoções, que nós encontramos, já vista que a alma é a fonte, né, e emana os nossos sentimentos, as nossas atitudes, decisões, aí ela estará sob controle quando em um desenvolvimento cristão vigilante e vigilante às emoções, o nosso dia a dia, nosso caminhar, as nossas atitudes. Ele revela isso na parte A do versículo que nós lemos, a parte C. Agora vamos ler a parte 1 e 2, B, A e B, que ele diz assim, ó, Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba. Ou seja, ele observava, né, em meio ao seu caminhar cristão, ao seu dia a dia, em meio aos seus compatriotas de Israelita, ele não olhava com soberba, considerando o erro de quem quer que seja, ou se achar seguro de si mesmo, acima dos demais, por achar que saberia mais do que demais. Não. Ele tinha um viver simples, um viver de caráter humilde. O coração dele estava sob o controle de saber que somente Deus, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E que aquilo que o Senhor tem dado para nós, preparado para nós, e tudo aquilo que ele há de realizar através da nossa vida e na nossa vida, só se dará por este descanso. Isso só conseguiremos ter esse controle como esse salmista pelo exemplo que ele está nos ensinando e dando, em ter um coração simples, ainda que tenhamos pela palavra de Deus que ele é mais perverso e enganoso do que todas as coisas, ainda assim ele se manterá sobre o nosso controle se nós não deixarmos com que ele venha assim ensoberbecer. Por isso que o salmista, no Salmo 19, ele orava a Deus, pedindo para guardar o coração dele da soberba. Então essa intimidade do Salmista 19, essa intimidade que nós vemos externada pelas palavras do salmista no Salmo 1, é que fez com que ele conseguisse. Porque isso não é em todo o tempo. Pelo menos nesse período aqui, o salmista declara que não, a minha alma ela está como uma criança desmamada. Porque a criança, quando não está desmamada, ela chora, ela esperneia, mas ao mamar, ao tomar o leite de sua mãe, ela passa e ser desmamada, ela descansa. Ela passa a não ter mais aquele clima de total tranquilidade, onde a mãe aproveita para colocar ele no berço, fazer o seu dia a dia. É assim que precisa ter as nossas almas. Nossas almas têm que estar sobre esse repouso, esse controle, para que possamos trabalhar em todas as áreas da nossa vida, seja em meio, né, ao nosso dia a dia familiar, nossa questão profissional, ou diante do trabalho no ministério, na igreja. Sobre esse repouso é que nós poderemos
sob esse controle da nossa alma, é que poderemos, assim como uma criança, ter o nosso dia a dia sobre águas brandas. E a exemplo que ele tomou aqui da criança, podemos tomar esse símbolo. Porque Pedro ele fala que a palavra de Deus para nós é como um leite natural, o leite real. E Pedro ele diz que nós devemos desejá-la como uma criança deseja pelo leite materno. Então, ao meditarmos, né, ao deixarmos desgastar pela leitura da palavra, deixar com que ela venha a estar, nosso coração está abundante sobre ela, como diz Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 16, assim é o que vai fazer com que tenhamos esse descanso, como uma criança, como diz o salmista. E por último, uma alma sob controle quando em um desenvolvimento cristão seguro e em plena sintonia pessoal. Foi o que nós lemos no versículo 2, no final dele. Ele diz aqui, ó, final 2. Ele, de fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. A minha alma, diz o salmista. Como uma criança satisfeita está para sua mãe. Assim, ó, ele bate o martelo. Assim a minha alma está para todo o meu ser. Isso que não é uma outra coisa senão uma alma sob controle. As coisas estão desabando ao redor. O mundo está sobre um desespero diante de determinado fato. Porém, eu e você estamos com a nossa alma sob controle. A exemplo do salmista, declarando uma fé perfeita, como é a epígrafe do Salmo 46, ele diz: o Senhor é o nosso refúgio e o nosso socorro presente na hora da angústia. E ele diz, por essa razão, ele diz, ainda que ele traz 4 ainda que as águas se mudem, ainda que o monte se transporte para o meio do mar, ainda e ainda. Ele disse, há um rio que emana do trono das moradas de Deus. Isso fala de um coração e uma alma sob o controle. De quem de direito? Do salmista. Salmo 46, do salmista, Salmo 131, e a nossa alma. Que o Senhor nos conceda esta graça e que estes pontos aqui venham ser um fato em nossas vidas, uma compreensão a nos levar a declarar como salmista, eu aquietei ela. Ela está sobre o meu controle, ela está sossegada, ela está descansando nele. E somente nele é que nós podemos descansar. Tendo um desenvolvimento equilibrado, tendo um desenvolvimento vigilante às nossas emoções e tendo uma segurança em plena sintonia do como se encontra a nossa alma. E os caminhos para isso, nós vimos aqui apenas 3, mas existem vários, como disse, entregando no começo, como eu citei aqui o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe e nos conceda essa graça de mantermos, não só termos, mas mantermos a nossa alma sob controle, na confiança de que tudo Deus ele há de fazer. Bendito seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Um abraço a todos. Vamos estar orando e encerrando aqui esta reflexão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença novamente. Pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Pai, por essa reflexão. Quantas não são, Pai, as oportunidades que não desesperamos. A oportunidade em que, Senhor, precisamos
não voltar para ti. Colocamos nossos olhos em tantos outros lugares, como exemplo de Pedro, em que caminhava calmamente ali sobre aquelas águas, porém, ao olhar a tempestade, olhar a circunstância, ele começou a afundar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos manter a nossa alma, Pai, sob controle, ainda que a circunstância em nossa volta, Senhor, não esteja, Senhor, não nos seja favorável, mas possamos ter a nossa alma sob controle na certeza de que o Senhor tudo fará. Ela vai passar a tempestade, a água vai se acalmar e continuaremos em águas brandas. Nos faz, Pai, viver essa realidade, manter essa realidade pela qual o salmista declarou. Pela fé em Ti, pela segurança em Ti, como ele declarou no versículo 3, convidando Israel a confiar e esperar em Ti, ó Pai. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai, nos dá essa graça, Senhor, para assim termos esse controle, como o salmista ali declarou, o tê-lo na sua alma e diante das lições que aqui ele nos ensinou nesse momento de reflexão. Faz isso, Pai, faz isso, ó Pai, em nossas vidas. É o que nós pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.